Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente costuma a começar sempre o culto normalmente da mesma maneira. É sempre dizendo que é prazer, é alegria, é uma satisfação imensa podermos estar reunidos junto com os irmãos em torno desse nome que é tão soberano, esse nome que é tão grande. E feito o hino mesmo aqui disse que ele não se esquece de ninguém, ele cuida de cada um de nós. E nessa noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Deus é bom, e as misericórdias dele é que não deixa que a gente seja consumido, as misericórdias dele é que duram para sempre. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Curva sua cabeça por um instante. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós bendizemos, ó Pai, ao teu santo nome, porque sabemos, ó Pai, que tu és santo, tu és digno, e diante de ti não há nada oculto, ó Pai, aos teus olhos. Eu te louvo, te glorifico, ó Pai, por cada irmão que o Senhor trouxe aqui nessa noite, por cada um, ó Pai, que aqui se encontra e que o Senhor tenha total liberdade de falar, Senhor, aos nossos corações, trazendo entendimento, discernimento, compreensão da Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito, ó Pai, tenha total liberdade nessa noite para falar conosco. Pai, eu te agradeço desde já, porque sei que ninguém sairá daqui dessa noite da maneira que entrou, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer no nosso meio. Que o nosso eu caia por terra, mas que o Senhor venha ser tudo nas nossas vidas. Amém? Podeis assentar. A palavra do Senhor nos diz que não há nada oculto aos olhos de Deus. Mas quando nós olhamos para o livro de Jó, capítulo 37, versículo 13, diz que Deus cria as nuvens nuvens de chuva, para castigar os homens, e ora, para regar a terra favoravelmente. Deus cria a chuva, cria as tempestades, ora para fazer que o homem preste atenção, que o homem volte ao seu verdadeiro sentido, à sua razão, ao seu ponto que ele tem que estar. Mas tem hora que a tempestade vem é somente para regar, para abençoar. A mesma tempestade que destrói um lugar, abençoa outro. Muda a vida de um que está andando nos caminhos errados,
A tempestade vem, ele acorda, e ele coloca tudo no lugar novamente. Assim é o nosso Deus. Mas quando nós olhamos para o livro de Ageu, Ageu foi um profeta que profetizou 16 anos depois que o povo tinha voltado do exílio, o exílio da Babilônia. O segundo ano do rei Dario, E quando nós vimos isso lá no livro de Ageu, a gente para um tiquinho pensando, Ageu vai falar, porventura, é tempo de vocês edificarem casas, palácios, vocês estão vivendo na maior comodidade, ele vai dizer assim, porventura é tempo de habitardes em casas luxuosas, de grandes luxuosos acabamentos, enquanto a minha casa continua em ruína. Nós temos vivido o tempo de um esfriamento espiritual, onde a palavra de Deus perdeu, parece que está perdendo o sentido na vida de muitas pessoas, onde o ler a palavra, o ler a Bíblia, o orar, o meditar, o ter um devocional toda manhã, a hora que acordar, fala assim, não vou fazer nada, não vou coar café, não vou olhar, não vou tratar de criação, não vou fazer nada, não vou trabalhar. Vou ler um versículo, vou falar com Deus e ver o que Deus tem para falar comigo. Não é aquela questão de tirar e ir lá naquela caixinha de promessa onde só tem promessa, não. É ver o que Deus tem para falar realmente para as nossas vidas. E aqui, quando Ageu começa a profetizar, Ageu já era um homem velho. Se você pegar o livro de Ageu, depois você lê ele devagarzinho, ele é pequenininho. Em 15 minutos você lê o livro de Ageu todo. Mas presta atenção no capítulo 2 para você ver, quando Ageu vai falar assim, olha, quem de vocês aqui viu o primeiro templo? Quem de vocês observou a glória do primeiro templo? Vocês estão vendo esse templo aí agora, michuruco, esse templo fajuto. Mas contudo, antes disso, antes de Ageu ver o templo pronto, Ageu falou assim, olha, observe. E muitas das vezes, meu irmão, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que estamos vivendo, estamos tão preocupados com a nossa vida pessoal, com aquilo que está em risco de perdermos, de não conquistarmos, de não conseguirmos, que temos trabalhado tanto para estocar alguma coisa, seja alimento, seja um pouco de dinheiro, fazer uma reserva, preocupado com o dia de amanhã, estamos preocupados com a nossa vida, com o que havemos de comer, de beber amanhã. Estamos esquecendo da casa de Deus, que é o nosso coração. Estamos esquecendo de preparar lugar no nosso coração, porque o Senhor quer voltar. Ele quer voltar, Ele quer estar, Ele quer se fazer presente na vida de cada um de nós. Ageu está falando aqui da construção de um templo real, uma igreja. Mas ele está falando muito mais para o tempo do Espírito Santo que havia de vir. O nosso coração tinha uma glória quando nós não conhecíamos o Senhor. Mas quando o Senhor nos tira do Egito, a glória dessa casa agora, a glória desse coração, tem que ser muito maior, tem que ser uma alegria maior, tem que ter uma outra visão, um outro ponto de vista, uma outra situação. Ageu vai falar aqui, olha, porventura é tempo de habitardes em casa com luxuosos acabamentos? Sabemos que tudo aqui vai ficar, tudo vai passar. E quando nós olhamos os alicerces da casa do Senhor,
tinha sido lançado por Zorobabel e por sumo sacerdote Josué, há 16 anos atrás. Os alicerces daquela casa tinham sido lançados. Eu não sei quantos anos o alicerce foi lançado na sua vida. Aquela pedra de esquina, aquela pedra angular, aquela pedra que tantos tupecam nela. Aquela pedra que veio a ser uma pedra de escândalo, que é o Senhor Jesus. Quando foi que ele foi lançado, que esse alicerce foi lançado na sua vida? E esse alicerce está aí parado. Não construiu nada em cima. Paulo vai falar assim, olha, cada um olha o que constrói. Eu estou lançando o alicerce, mas cada um olha o que constrói em cima desse alicerce. Em cima desse alicerce tem que ser construído, em cima dessa pedra tem que ser construída uma casa que não rui com o vento, que a chuva bater não vai cair, as tempestades virão, feito tem vindo na vida de muita gente, mas o Senhor é soberano. Feito nós cantamos 2 hinos aqui maravilhosos, aonde fala da grandeza, da soberania do nosso Deus na vida daqueles que o temem, que o servem, que o guardam, que o buscam. Agora, por que estamos dormindo? Os alicerces do templo foram lançados, mas tudo estava parado. Uma forte oposição retardou em muito a edificação do templo. Levantou muitas pessoas, como na nossa vida levanta. Tantas ofertas, tantas coisas. Quando nós estamos começando a nos firmarmos, a participarmos de escolas dominicais, a aprendermos a palavra de Deus, a palavra tem sido disponível para aprendermos. Tantas coisas acontecem que vão nos tirando aos pouquinhos. E o alicerce vai ficando sem construção, vai ficando abandonado, vai ficando para trás. E quando nós olhamos, as promessas do Senhor não podem ser frustradas. Eu não sei se você tem oportunidade aí de abrir a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 4, versículo 1. Quando um anjo aparece para Zacarias. Zacarias também vai profetizar no 2º ano de Dario, no mesmo ano que Ageu profetizou, e o anjo agora chega e mete o dedo na costela de Zacarias. E vai falando para Zacarias, o meu anjo retornou e o acordou, como se desperta alguém que está com muito sono. O anjo cutucou a costela de Zacarias e falou assim, opa, acorda, desperta esse povo precisa de ver que a casa do Senhor precisa ser edificada. E essa casa, ela é edificada aos pouquinhos, e encoraja o povo a continuar a edificação do templo, lembrando-os que os recursos divinos estão à disposição. Olha, Deus não dá a chuva que o crente, que o servo do Senhor não possa suportar. A chuva vem conforme podemos aguentar, mas o Senhor quer ver se nós vamos persistir. Se na primeira ventania, se nós vamos tombar, se nós vamos voltar, se nós vamos querer o mundo novamente. Se nós vamos voltar atrás ou se nós vamos ficar firme, continuando edificando o templo do Espírito Santo, que é o nosso coração. Os alicerces tinham sido lançados. A construção tem que ser sobre o fundamento da pedra angular. O alicerce que foi lançado na sua vida. A palavra que primeiro te foi dita, olha, Jesus te ama. Jesus te ama.
Lembra de Daniel? Quando Nabucodonosor conta um sonho para Daniel de uma cabeça de ouro, um peito de prata, um ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Qual é o final do sonho que Daniel vai mostrar para Nabucodonosor? Nabucodonosor foi tirado uma pedra. Essa pedra foi tirada, essa pedra foi julgada, essa pedra esmiuçou a imagem, esmiuçou tudo. E essa pedra foi crescendo, foi crescendo. Quando nós olhamos para essa pedra é o Senhor Jesus, que vem para derrotar toda imagem de idolatria, tudo que não presta, tudo que não provém do Senhor, tudo que pode tentar te afastar da edificação do templo, de você estar buscando a presença do Senhor. O anjo depois vai perguntar a Zacarias, no versículo 2, o que vês? Ao que responde, vejo um menorá. Zacarias, o anjo, depois que meteu o dedão na costela dele, falou assim, acorda, você está dormindo. O anjo vai perguntar para ele, o que você está vendo, Zacarias? Eu estou vendo um menorá. Eu estou vendo um menorá, Senhor. Um lindo menorá, um lindo candelabro, todo de ouro maciço e com recipiente para azeite na parte superior, com 7 tubos que se unem a lâmpadas e que estão colocados acima dele. A luz do candelabro representa o esplendor da glória do Senhor na congregação, no serviço santo do povo de Deus. A luz significa isso. E quando nós olhamos o que a palavra de Deus diz que nós somos, a Bíblia diz que nós somos sal da terra, que nós somos luz desse mundo. Se você prestar atenção, alguém consegue ver o sal na comida? Você sente o sabor, você sente o paladar, mas o sal trabalha em oculto. O sal tempera. Muitas das vezes nós estamos nesse mundo, falamos que somos servos, que somos filhos do Deus vivo, mas não temos temperado a vida de ninguém. Não temos feito a diferença. O sal trabalha em oculto, o sal trabalha de dentro para fora, o sal vai trabalhando de dentro para fora, e quando ele vai trabalhando, de repente, a luz está resplandecendo. Aí a sua luz começa a brilhar, para brilhar a vida de outras pessoas. Somos sal e somos luz. Não se pode apagar uma candeia depois de acesa. Não deixe que nada venha ofuscar a luz do Senhor na sua vida. Não deixe que nada venha tirar a glória, o esplendor da luz no templo do seu coração. Não deixe que nada venha trazer amargura, tristeza, rancor, melancolia. O povo estava olhando situações. O povo da terra se levantou, como hoje tem se levantado, tem se impedido do povo de Deus se encontrar, de louvar, glorificar, de adorar a presença daquele que é único, que é digno de honras, de glória e de louvor. Mas quando nós olhamos, a obra da restauração só é possível mediante o poder de Deus. Se você está fraco, se você tirou a mão do arado, se você olhou para trás, quem pode te restaurar é somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é que convence o homem do erro, do pecado. Somente Ele pode fazer a obra na sua vida e te restaurar novamente a comunhão. Esse povo esqueceu, esse povo errou. Esse povo falhou, começou a olhar a circunstância e começou a se preocupar com as vidas próprias, com as próprias vidas.
nós temos que ser firmes, agir forte, temos que ser fortes, determinados, não nos entregarmos por qualquer maneira, de qualquer jeito. Hebreus capítulo 11, versículo do 8 ao 10 nos diz que pela fé, Abraão foi convocado. Quando Deus convocou Abraão, Abraão obedeceu, dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Deus só falou com Abraão: sai. Abraão saiu sem saber para onde estava indo. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas. Abraão não se preocupou em construir casa, ele só preocupou em obedecer à voz do Senhor. Foi um dos homens mais ricos do Oriente, mas não se preocupou em edificar, em construir. Tudo que Abraão fez, se você prestar atenção na história de Abraão, Abraão só construiu altar, só construiu lugares de adoração, de louvar, de glorificar, de bendizer o nome do Senhor e de sacrificar ao Senhor. Não procurou fazer grandes coisas. Habitou em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. O alicerce foi lançado. Quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, ele falou: é chegado a vós o reino dos céus. Quando ele diz: olha, eu vou fazer agora uma nova aliança no meu sangue. Essa nova aliança agora não pode ser quebrada. Lá no Velho Testamento, em Gênesis, no capítulo 15, quando Deus fez a aliança com Abraão, que Deus falou com Abraão: mata os animais, Abraão. Abraão matou os animais, partiu no meio, como era o costume dos homens. Que quando se fazia uma aliança, quando se fazia um acordo, os dois passavam no meio dos animais. Mas Abraão ficou ali esperando Deus aparecer para passar com ele no meio. E Deus foi dando canseira em Abraão, até que Abraão dormiu. E quando Abraão dormiu, Deus passou sozinho. Por quê? Porque Deus me conhece, Deus te conhece, Deus nos conhece e sabe que nós quebramos as alianças, mas Ele não quebra. Ele é fiel. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu que viria nos buscar. E veio e vai voltar. Ele foi preparar lugar e vai voltar para nos buscar, para que aonde Ele estiver, estejamos nós com Ele. Eu gosto muito de ler as histórias dos mártires. E hoje eu estava vendo a história de um homem chamado Crisótomos, um grande cristão do século V. Grande cristão do século V, na época em que estava matando o cristão, a pessoa declarava que era cristão, era morto. E esse homem foi chamado agora diante do imperador Arcádio. Ele foi chamado ali porque ele pregava a palavra de Deus. Porque ele pregava a palavra. Este imperador Arcádio ameaçou bani-lo. Falou assim: olha, eu vou te banir do reino. Crisóstomo disse: majestade, você não pode me banir, pois o mundo é a casa de meu pai. Como você pode me banir da casa de meu pai? Você não tem como me banir. Aquele imperador agora ficou embaraçado.
E ele diz para ele, continuando a ameaçá-lo, que ele gostava do cara, começou a procurar jeito de não matá-lo. Então agora ele diz, então terei de matá-lo. Crisóstomo responde para ele, não pode, você não tem poder para me matar. Você não pode, pois a minha vida está guardada com Cristo em Deus. Se você tem essa fé desse homem, se você tem essa certeza da sua salvação, a convicção da onde você está construindo os seus alicerces, pode se levantar o que quiser contra você. Nada pode te separar do amor de Cristo. Nada pode te separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. E esse homem agora vai apelar. Arcade agora vai ameaçar Crisóstomo. Seus bens serão confiscados. Crisóstomo retrucou, majestade, você não tem como me tomar nada. Por quê? A minha herança está no céu. A minha herança está no céu. Quando temos edificação somente aqui nessa terra, somente para essa vida, ela pode ser confiscada. Vocês lembram na época do Fernando Collor, que ele confiscou o dinheiro de todos os brasileiros? Quantas pessoas enlouqueceram? Quantas pessoas suicidaram? Pessoas que trabalharam uma vida com dinheiro na poupança, o cara veio e rapou tudo. Acabou, zerou todo mundo na época. Desse mundo, tudo que você conquistar nesse mundo pode ser tomado, em questão de segundo. Mas o que você guardar no céu, você pode dizer como Crisóstomo, majestade, isso não será possível. Aonde está o meu tesouro? Nem traça, nem ferrugem corrói, nem você consegue colocar a mão. Como está o nosso tempo? Como está o nosso coração? Aonde nós temos colocado a nossa visão, a nossa esperança, os nossos sonhos? Sabemos que estamos nesse mundo, mas é passageiro. A nossa vida aqui é de passagem. É de pouco tempo, é de pouca duração. Tem lutas, tem tribulações, tem complicações. Em todas as áreas. Mas sabe que em todas as áreas você é mais do que vencedor, porque Cristo te amou, porque Cristo te ama. Meus tesouros estão nos céus. E aí o rei vai ameaçar ele de novo. Eu te afastarei dos homens e não terás amigo. E o servo de Deus respondeu, isto não podes fazer, porque eu tenho um amigo nos céus que disse, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Tenha essa certeza, essa confiança, meu irmão. Edifique a sua vida sobre a rocha. Coloque em primeiro lugar tudo que você vai fazer nas mãos do Senhor. Confia nele, entrega a ele todas as coisas. As perseguições são um sinal genuíno de uma autêntica vida cristã. Se você está passando por luta, se você está passando por tribulação, ou até mesmo as ofertas que o mundo está te oferecendo, rejeite-as. Rejeita essas ofertas. Pode parecer, no momento, uma coisa grandiosa, mas é passageira, é temporária. Vai te tirar aquilo que é eterno. Vai te roubar o que é eterno. Lembre-se disso. Perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Você que proclama, você que é um anunciador das boas novas, você que fala do amor de Cristo. Se você está sendo perseguido, lembre que antes de você perseguiram os outros profetas. Todos os outros foram perseguidos. Se somos perseguidos hoje, pertencemos a uma nobre sucessão de profetas que foram perseguidos. Se você está passando por lutas, por problemas, por tribulação, por causa da palavra, fique firme, meu irmão. Perseguiram todos os outros. Se a sua vida tiver um paraíso, tiver uma maravilha, tudo tiver correndo, as 1000 maravilhas, se preocupe, fique preocupado. Os ferimentos são como medalhas de honra para o cristão. Se alguém te ferir, se alguém te machucar, não leve isso em conta. Para encerrarmos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 26. Jesus, o próprio Senhor de Jesus vai dizer: ai de vós, quando todos os louvarem. Se todos estiverem te louvando, se você estiver executando qualquer coisa e todo mundo batendo palma, todo mundo elogiando a sua luz, elogiando o seu brilho, elogiando aquilo que você sabe fazer, dizendo: olha, você é demais, você é um levita, você é um pregador, você é um anunciador das boas novas. Como você é maravilhoso. Se começarem a te elogiar, pare com o que você está fazendo. Pare. Não aceite a glória que é do único que é soberano, do único que é Deus, que é suficiente. Não deixe que a glória do homem ofusque o templo que há em você. Não deixe que os elogios dessa vida te tire da presença do Senhor. Deus tirou um povo do Egito, mas destruiu esse povo todinho antes de entrar em Canaã. Por quê? Por causa da rebeldia, por causa da falta de crença, por causa das dúvidas, por causa de não prestarem atenção de tudo o que estava acontecendo. Aquele povo saiu do Egito, o que saiu com 2 anos de idade, se tinha uma sandália no pé, quando ele chegou aos 40 anos, ele estava com a mesma sandália, a sandália foi crescendo no pé, a roupa foi crescendo, a roupa não envelheceu, nada aconteceu, mas aquele povo não conseguiu enxergar o que Deus fez com eles durante 40 anos. Muitas das vezes, meu irmão, a pedra foi lançada, a pedra fundamental foi lançada. Acreditamos que Jesus Cristo podia mudar a nossa vida e pode mudar. Acreditamos que Ele está fazendo grandes coisas na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso país, na nossa casa, na nossa família. Oramos no início. No início começamos a buscar: Senhor, salva minha mãe, salva meu irmão, salva meu filho, tira meu parente da droga, cura, Pai, aquele que está enfermo, aquele que está doente. Mas de repente, começamos a cansar, começamos a arriar. Temos que lembrar da oração de Abacuque, capítulo 2, capítulo 2, versículo 1 ou 2, se não me engano, onde Abacuque vai falar: Senhor, aviva a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos dias. É no meio dos dias quando nós estamos cansados. O alicerce tinha sido lançado do templo há 16 anos, mas foi parado. Começamos
eles começaram a olhar as necessidades do dia a dia. Ah, se nós não trabalharmos para nós mesmos, se nós não começarmos a trabalhar para nós mesmos, a ganharmos o nosso dinheiro, como vai ficar os nossos filhos no futuro? O que é que nós vamos deixar de herança para os nossos filhos? E o Senhor levanta tanto Ageu como Zorobabel, como Zacarias. É tempo disso? É tempo de vocês estar preocupados com isso? O dia de amanhã pertence ao Senhor. Temos que andar pela fé como andou Abraão, Isaque e Jacó, que não sabiam para onde estava indo, mas passaram uma vida vivendo em tendas. Não estou dizendo que temos que viver uma vida miserável, não, mas temos que preocupar com a edificação do templo do Senhor. O nosso coração. A Bíblia fala, tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele está todas as saídas da vida. Tudo que acontece na vida do homem sai do coração do homem. Os desejos malignos, os sonhos, as olhadelas para as coisas que não deveríamos olhar, e que o Senhor possa ter falado no seu coração nessa noite, que você guarde essa mensagem para você e que você lembre, existe um Deus que te ama, que te guarda e que te quer. E que o Senhor te abençoe rica, poderosamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, te louvamos, ó Pai, por cada irmão que aqui o Senhor trouxe, por cada irmão, ó Pai, que está nos assistindo pela internet, aonde, ó Pai, essa palavra chegou, que o Senhor possa despertar, ó Pai, a Tua igreja, avivar a Tua igreja, buscar, anunciar, ó Pai, aos Teus servos, que o fim está próximo, que o fim está chegando, e que não devemos, ó Pai, nos preocupar com as coisas dessa vida, descansarmos no Senhor, porque o Senhor é aquele que nos cura, que nos sara, que nos liberta, que transforma e pode nos levar, pode nos transportar para a vida eterna, uma vida aonde nós veremos o Senhor como o Senhor é. Pai, eu te louvo e te glorifico e te peço, ó Pai, traga a cura para aquele que necessita e abençoe a Tua igreja, no nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com toda a igreja do Senhor Jesus, sobre a face da terra. Amém? Deus é bom e é maravilhoso.